Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, conforme combinado aí, vou estar resolvendo agora uma lista de geometria espacial que contém exercícios desde prismas até lá troncos, ok? Acredito que esse vídeo será dividido em duas ou até talvez três partes, vamos ver. Mas com certeza duas a gente já vai ter dividido. Beleza? Vamos começar então. A lista eu preparei ela na ordem, então a gente vai começar por prismas, depois pirâmides e aí sim por diante. Vamos lá. Primeiro, famema. Um recipiente transparente possui o formato de um prisma reto de altura 15 cm e base quadrada, tá? Cujo lado mede 6 cm. Anotei que a base é quadrada ali. Esse recipiente está sobre uma mesa com tampa horizontal e contém água até a altura 10 cm, conforme a figura, beleza? Se o recipiente for virado e apoiado na mesa sobre uma de suas faces não quadradas, a altura da água dentro dele passará a ser de... Bom, o que eu entendo é que ou eu vou apoiar o meu recipiente agora nessa face, ou eu vou apoiar meu recipiente agora nessa face. Como a base é quadrada, na realidade é fazer a mesma coisa. Então eu vou redesenhar aqui. E aí veja se faz sentido. Agora, ao invés do quadrado aqui ser a minha base, ele vai ser uma das minhas faces, seja lateral ou frontal, de forma que aí eu monto aqui, né, esse novo prisma, beleza? Então vamos lá. Alguma coisa mais ou menos assim. E a gente tem o prisma aí montado. Bom, o que eu tenho aqui? Essa dimensão aqui é 6, porque faz parte do quadrado, pus em vermelho, é 6. Aqui também é 6, e lá atrás, né? Todo esse quadrado aqui atrás é tudo 6. Então essa dimensão aqui também é 6, que seria a altura aí desse nosso prisma. E aqui, sem dúvida nenhuma, 15, né? Que seria esse 15 aqui. Só que a água não vai estar até o topo. Minha água vai estar mais ou menos, né? Até essa região, acredito eu, né? Não faço ideia mais ou menos até onde. Mas vai estar aqui, não vai estar cheio. Então ele quer saber exatamente quem? Essa altura que vai estar a minha água. Então nem vou usar esse 6, eu vou usar, na verdade, a altura aqui. E veja se você concorda comigo. O volume que eu vou chamar de volume inicial, que é o volume desse prisma, tem que ser igual ao volume final, que é o volume desse segundo prisma. Sim? Bom, vamos fazer isso então. Volume inicial vai ser pra gente área da base, volume sempre é, né? A área da base vezes a altura. Então o volume inicial é a área da base, é esse quadrado de lado 6, então 6 ao quadrado, vezes a minha altura, e a altura desse prisma é 10. Então o volume é 36 vezes 10, o volume inicial é 360 centímetros cúbicos. Então, obrigatoriamente, o volume do sólido que eu vou calcular aqui embaixo também precisa ser 360 centímetros cúbicos. Só que agora eu vou substituir os valores. A área da base, a base é esse retângulo de dimensões 6 por 15, vezes a altura, que é h. Então eu vou colocar, o volume final é 6 vezes 15, vezes h. Tudo isso tem que dar 360. Então o meu h é 360 dividido por 6 vezes 15. Olha, eu vou simplificar, vai ficar 61. E 60 dividido por 15, até ontem à tarde estava dando 4, então 4 centímetros. Beleza? Então aí, primeira parte foi fazer o volume inicial, segunda parte, deitar o sólido e entender o que rolou, e terceira e última parte, montar a equação do volume final, sendo igual ao inicial, porque não teve perda de água e eu só mexi o sólido. Beleza? Dá uma olhada aí, veja se tem alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo. Bom, número 2 agora. Na figura a seguir, está representado um cubo cuja aresta, então é cubo, então tudo é quadrado, né? Todas as faces são quadradas, cuja aresta tem 2 centímetros de medida. O ponto P está no centro da face EFGH, no centro dessa face, no centro da face superior. A medida de AP é... Bom, vamos traçar o AP assim como a gente já fazia na plana. Vamos fazer isso aqui agora também, traço o AP, para a gente ver o que vai formar. E aí eu percebo que eu formo esse triângulo retângulo aqui, olha. Veja se você visualiza ele também. É o triângulo AHP, onde aqui é um ângulo de 90.
Sem dúvida nenhuma, AH mede 2, pelo fato de que é um dos lados do meu cubo, uma das arestas do meu cubo e um dos lados do quadrado da face. Eu tenho que então achar o HP, porque se eu achar o HP que eu estou chamando aqui de Y, eu faço Pitágoras nesse triângulo AHP e encontro o valor de X, que é o que eu quero. Bom, vamos olhar. Esse Y, você consegue perceber que o HP é parando na metade do segmento HF? Ou seja, ele é metade desse segmento. E HF para a gente é a diagonal de um quadrado. Então, o HP é metade da diagonal. O HP, que eu chamei de Y, é metade da minha diagonal. Vou escrever diagonal por 2. E qual que é a diagonal de um quadrado, né? Porque eu estou olhando para a face. Diagonal do quadrado é L raiz de 2 sobre 2. No lugar do lado, eu vou pôr o lado que é 2. Raiz de 2 por 2. Simplificou. É raiz de 2. Então, vem. Olha o triângulo retângulo que montou. Onde eu tenho x, tenho 2 e tenho raiz de 2. Vou fazer Pitágoras, onde que x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. E aí então vai ficar que x ao quadrado é 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado eu posso simplificar, vai dar 2. X ao quadrado é igual a 6, então x é raiz de 6. E aí, no caso, centímetros. Primeira coisa, então, identificar o segmento, entender melhor. Segunda coisa, achar o valor de y. E terceira coisa, que é o HP, né? E terceira coisa, usar Pitágoras para encontrar ali raiz de 6. Beleza? Veja aí, qualquer coisa me avisa. Terceiro exercício, a gente vai resolver muito rápido, é um exercício teórico. Vamos ler junto. A medida em metros de qualquer diagonal de um cubo, cuja medida da aresta é 5 metros. Preciso me lembrar que a diagonal de um cubo sempre é a aresta raiz de 3. Como ele falou para mim que a aresta é 5, então a diagonal desse cubo, no caso, 5 raiz de 3 metros. Para a gente, letra C. Não confunda, o quadrado tem diagonal L raiz de 2. No quadrado, já no cubo que é tridimensional, L raiz de 3, ou A raiz de 3. Ótimo. Vamos lá. Ainda no estudo de prismas, um pedaço de queijo em um formato de prisma triangular regular. Pera lá, vamos só lembrar rapidinho. Um prisma que é regular é aquele cuja base é regular. Ou seja, se é um quadrilátero, é um quadrado. Se é um triângulo, que é o caso, triangular, é um triângulo equilátero. E assim por diante. É um polígono regular a minha base. Legal. Tem 6 centímetros de altura e possui base um triângulo de 10 centímetros de lado. O volume desse pedaço de queijo é... Ok. Então eu tenho aqui a base sendo um triângulo equilátero. Vou só usar a tecnologia aqui para facilitar. Eu tenho aqui a outra base. Liguei e formei o sólido triangular, prisma triangular regular, cuja medida do lado é 10 e a altura dele, 6. Para eu calcular, então o primeiro passo foi esse. Para eu calcular volume, a gente sempre sabe que o volume é a área da base vezes a altura. Eu vou então em busca da área da base, e aí depois eu multiplico pela altura. A área da base vai ser um triângulo equilátero, e a área de triângulo equilátero L quadrado raiz de 3 sobre 4. Como eu sei que o lado mede 10, minha área da base é 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Cuidado com simplificações, não posso simplificar o 10 com o 4. A área da base é então 100 raiz de 3 sobre 4, que seria, portanto, a área da base 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá lá. E agora, para fechar, então, a gente vai encontrar o volume. O volume sendo a área da base vezes a altura do meu sólido, vai ser, portanto, a área da base, que é 25 raiz de 3, vezes a altura que ele falou e a gente identificou, 6 centímetros. E aí 25 vezes 6 deve ser alguma coisa 50, 100, 150
raiz de 3, e aí, no caso, centímetros cúbicos. Bom, o exercício já usou a raiz de 3 aqui, né? Então, na verdade, nossa resposta é 150. Vamos ver? Tá lá. Letra A, portanto. Primeira coisa, identifiquei o sólido. Segunda coisa, calculei a área da base separado para ficar mais fácil, que é um triângulo equilátero. E depois, portanto, calculei o volume. Beleza? Bom, continuando ainda no estudo de prismas, vamos dar uma olhada no exercício 5. Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de medida 60 por 24 por 18 com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Então, são números do tipo 1, 2, 3 e assim por diante. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo? Bom, vamos entender melhor o enunciado. Menor quantidade possível de cubos, eu quero então que o meu cubo que eu vou pôr dentro do paralelepípedo tenha a maior aresta possível. Faz sentido? Se eu quero usar menos cubos, eu vou pegar o maior possível que caiba dentro. E quando a gente fala em dividir no maior valor possível, divisão maior possível, é o tal do MDC. Então eu vou fazer o MDC entre as dimensões desse paralelepípedo. 60, 24, 18. Eu vou calcular o MDC para achar o tamanho da aresta do meu cubo. Dá para dividir por 2 todos os caras, né? O MDC é calculado dividindo, o número que eu uso tem que ser comum a todos. E aí também aqui eu consigo ver que o 3 está em comum a todos. 10, 4 e 3. Agora mais nenhum em comum. Então eu posso dizer, olha só, que o MDC entre esses números, só para ganhar tempo, é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. E isso tudo é a aresta do meu cubo. Certo? Legal. Aí ele pergunta, quantos cubos serão necessários? Agora, bom, primeira coisa é isso. Agora, segunda coisa. Eu tenho duas maneiras de encontrar. Primeira maneira, calculo o volume do paralelepípedo, calculo o volume do cubo e divido um pelo outro. E aí eu vou encontrar quantos cubos, né, enchem meu paralelepípedo. Ou eu posso imaginar que eu possuo um paralelepípedo. Vou desenhar rápido na ideia de que você tem que fazer isso na prova. Que é isso? Aí. Eu tenho um paralelepípedo e nele eu vou encher de cubinhos. Todos os cubos de aresta 6. Então, se eu for pôr cubos de aresta 6 com 60 centímetros, 60 dividido por 6, cabem 10 cubos aqui. Pensando em aresta total aqui é 24, eu consigo encaixar, olhando lateralmente, 4 cubos. E olhando como se fosse no sentido de altura ou quantidade de fileiras, né, eu consigo ter 3. Nossa, acho que eu já vi esse 10, 4 e 3 em algum lugar. Tá lá, a gente viu mesmo. Faz todo sentido, eu não dividi todos os números por 6? Olha aqui, eu já dividi por 6, né? Ok. E aí, olha, veja se você concorda comigo. A partir daí, como que eu vou calcular quantos cubos eu tenho? Bom, a gente entende que são 3 fileiras. E cada uma dessas 3 fileiras possui 10 cubos olhando de frente e 4 cubos olhando lateralmente. E aqui, sei lá, 10 cubinhos. E aí eu entendo, então, que no total eu tenho uma fileira que tem 40 cubos. E aí, se eu tenho 3 fileiras, posso pensar que 40 vezes 3 fileiras, que isso dá 120. Pra gente aí, alternativa letra E. Beleza? Essa ideia de que daí então eu consigo multiplicar as minhas quantidades de cubo para encontrar quantos cubos no total eu tenho dentro desse paralelepípedo. Bom, dando continuidade, agora nós vamos para os estudos de pirâmide, começando aí com pirâmide de base quadrada. Vamos lá. Em um curso de dobraduras, a instrutora orientou que fosse construída uma pirâmide de base quadrada, de lado igual a 3 centímetros e altura 10. O volume dessa pirâmide é, bom, a base é quadrada e eu tenho lado e tenho altura. Então tá aqui a minha base. E
Está aqui a minha pirâmide. Aonde que a base, lado mede 3, é um quadrado, e a altura mede 10. Estou evitando usar o recurso de deixar reto, para pensar que você teria que fazer isso no vestibular, né? E aí você não teria o recurso, então a gente ganha tempo aí. Bom, vamos lá, ela quer saber o volume. O volume pra gente, de uma pirâmide, vai ser a área da base vezes a altura, só que lembra lá, toda vez que senta e cutuca, divide por 3. Então, sentou, cutucou, divide por 3, que é o caso dessa pirâmide. Vamos lá, o volume dessa pirâmide vai ser, portanto, a área da minha base. A base é um quadrado de lado 3, então 3 ao quadrado. Vezes a altura, ele me deu 10. Como é uma pirâmide, sentou, cutucou, divide por 3. Posso simplificar esse 3 com esse outro 3 aqui, né? Porque está 3 vezes 3. E aí ficou 3 vezes 10. O volume dessa pirâmide é 30 centímetros cúbicos. Pra gente, letra B. Dá uma olhada. Exercício teórico de aplicação de fórmula para a gente entender como vai estar funcionando. Legal. Exercício 7 agora. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. O que é um truncamento? É gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Bom, então olha aqui. Ele deu exemplo. Ele fez uma secção aqui paralela a essa base aqui, ao plano dessa base, né? De forma que aí abre, né, retira toda essa piramidezinha de cima que sobra e fica aí a amostra esse triângulo. Para essa luminária, secções serão feitas de maneira que cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas, tá? Uma das secções está indicada na figura. Muito cuidado. Uma das. Ele vai fazer isso com todas, beleza? Então não é só esse sólido que eu vou analisar. Vai ter mais aonde o corte aqui, vai ter o corte aqui e vai ter também o corte aqui. Beleza? São esses 3 cortes, cuidado. Essa luminária terá por faces o quê? Bom, vamos lá. Pensando que vai ser cortado A sobre 3, A sobre 3, vai haver outro corte aqui, de forma que eu também vou arrancar A sobre 3. Eu já arranquei A sobre 3, então só sobra A sobre 3, né? Percebe? Eu dividi minha aresta em 3 pedaços e arranquei 2. Legal. Então, mais ou menos, alguma coisa. Aqui vai ter esse corte. Ficou aqui. Vou imaginar que também existe o corte aqui nesse outro lado. E aí pra gente... Acho que eu posso pôr um pouquinho mais pra cima só pra ficar melhor visual. E aí pra gente, depois dos cortes, né, que foram efetuados, a gente tem mais ou menos alguma coisa assim. E eu te pergunto, você consegue ver que figura que está formada aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, formou um hexágono. E aí você concorda, né? Pensando que eu já retirei isso e já retirei isso. E aí, óbvio, vou ter que tirar esse. Aí você concorda comigo que todas as faces vão ter esses hexágonos. Bom, quantas faces nós temos? Uma aqui, 2 aqui, 3 lá atrás e 4 embaixo. Então, obrigatoriamente, eu terei 1, 2, 3 embaixo e 4 lá atrás, 4 hexágonos. A única que me traz 4 hexágonos é a letra A. Mas vamos ver por que também os triângulos equiláteros. Aqui em cima, olha só, isso aqui são os meus triângulos equiláteros. Depois eu vou ter um corte, onde eu vou achar outro triângulo equilátero que ficou aqui aparecendo. Outro triângulo equilátero aqui também e outro triângulo equilátero aqui também. Então seria 1, 2, 3 triângulos equiláteros e 4 triângulos equiláteros. Beleza? Top. Vamos lá. A Grande Pirâmide de Gizé, que está localizada no Egito, é considerada uma das maiores e mais pesadas obras já construídas pela humanidade. Uma miniatura realista da Pirâmide de Gizé, sei lá como fala, Gizé, pode ser encontrada em certo antiquário. Essa miniatura é uma pirâmide regular, ou seja, a base vai ser regular, que possui a aresta de sua base quadrada, olha lá, base regular, medindo 24, enquanto a altura mede 16. Então eu entendo que a base é um quadrado de aresta 24 e a altura medindo daí 16.
Legal. A altura medindo 16. A área total da superfície da pirâmide. Beleza. Vamos lá. A área total de uma pirâmide, veja se você concorda, vai ser a área da base dessa pirâmide. Mas, no caso, como é uma base quadrada, eu sei que sobem 4 triângulos, né? 1, 2, outro lateral, outro lá atrás. Então, mais 4 vezes o que eu achar do que a área lateral. A área da base, muito tranquilo. 24 ao quadrado, que é esse quadrado. Mais 4 vezes a minha área lateral. Ei, preciso lembrar. Vou redesenhar aqui esse triângulo. Ó. Deixa eu destacar ele para você aqui. Posso usar essa outra caneta? Olha esse triângulo que a gente tem aqui. Esse triângulo é uma das minhas arestas uma das minhas faces laterais, onde eu posso calcular minha área lateral. Vou redesenhar ele aqui. E aí eu preciso que a gente lembre do conceito de apótema da pirâmide. Não é isso? Apótema da pirâmide. Tá lá. Aonde que eu sei que aqui é 24. Não é 16 esse valor, né? Sem dúvida nenhuma, não é 16. Como que a gente vai calcular? Vai ter que lembrar desse triângulo retângulozinho aqui, olha só. Aqui. E, portanto, por último, fazer em laranja, esse cara, que eu chamo de asão, que é o tal do apótema. E aqui embaixo, esse verde, a gente estava chamando de azinho, que é o apótema da base, né? E aí a gente tem esse triângulo retângulo, você consegue ver? Vou redesenhá-lo aqui. Aonde eu tenho um dos catetos 16, o outro cateto, veja se você concorda, se tudo é 24, está saindo do centro até o ponto médio, aqui é metadezinha, 12. E aí, acho que você já até sabe quanto que vale essa hipotenusa. Esse triângulo é o 3, 4 e 5 quadruplicado, né? Aqui é o 3 vezes 4, aqui é 4 vezes 4, então aqui tem que ser 5 vezes 4, que é 20, que é o apótema da minha pirâmide. Ah, e não percebi isso. Só fazer Pitágoras. Chama de x. X quadrado é 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Sem dúvida nenhuma, você vai achar que x ao quadrado é 400. E aí você acha esse 20. Que seria aqui, ó, agora sim, é a altura da minha face lateral. 20. Essa área lateral vai ser, portanto, 24 base vezes a altura dividido por 2. Área de um triângulo simples, não é isso? Legal. Posso simplificar aqui, vai ficar 2. 24 ao quadrado. Acho que sei, mas vamos ter certeza. Deu 576, mais, aí ficou aqui 2 vezes 24 vezes 20. É 24 vezes 40, que é 960. E somando os dois, deu 1.536 centímetros quadrados. Essa é a área de toda a pirâmide, está lá, 1.536. Essa é a minha área total. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Aí, acho que assim fica um pouquinho melhor. Legal. Vamos entender? A primeira coisa, identifiquei a pirâmide e o que eu quero, que é a área total. Estou aqui ainda no 1. Depois, perceba esse triângulo retângulo para poder calcular o apótema da pirâmide, que é isso aqui. E aí, então, calcular a minha área lateral da minha face lateral. E por último, calculo junto e acho a resposta. Beleza? Vamos para mais um de pirâmide aí. Temos mais até o 12 de pirâmide. E aí a gente dá uma pausa, vamos continuar depois. Bom, exercício número 9. Um recipiente com a forma de uma pirâmide de base quadrada foi completamente preenchido com líquido. Sua aresta da base mede 4 e a altura mede 9. Tá? Em seguida, todo esse líquido foi transferido para o outro recipiente, com a forma de um prisma reto, sendo sua base um triângulo, retângulo isósceles. Triângulo, retângulo tem um ângulo de 90 e isósceles, dois lados iguais, cujos catetos medem 4. Então, se aqui é 4, obviamente esse também vai ser 4. Já vou anotar para nós.
porque aqui seria daí meu ângulo reto. Legal. Considere que as espessuras dos recipientes são desprezíveis e que as bases estão em planos horizontais, sendo as alturas definidas em relação às bases. A altura H que o líquido atingirá no segundo. Legal. Veja se você concorda que o volume da pirâmide obrigatoriamente teria que então ser igual ao volume do prisma que ele nos deu. Vamos fazer o volume da pirâmide primeiro? Vamos. O volume da pirâmide é sempre a área da base vezes a altura, e na pirâmide é a área da base vezes a altura, mas como sentou, cutucou, na pirâmide dividir por 3. A base é um quadrado, então 4 ao quadrado. Aqui, ó, é esse quadrado, 4 ao quadrado. Vezes a altura dessa pirâmide, ele nos deu 9. Sentou, cutucou, divide por 3. É igual ao volume do prisma. Bom, eu acho que eu já vou direto aqui no volume do prisma, hein? Veja só, a base é esse triângulo retângulo isósceles, que é isso aqui, ó. É um triângulo retângulo, onde aqui mede 4 e aqui mede 4. E para eu calcular essa área, base vezes altura dividido por 2. Isso aqui é 8. Então a área da base desse prisma é 8, vezes sua altura que eu quero descobrir, que é o Hzinho. Beleza? E aí aqui eu acho que a gente acabou o exercício. Simplifica o 9 com 3, vai ficar 3 e 1. Isso é 16 vezes 3, e o 8 eu vou mandar para lá dividindo. Então eu vou encontrar aqui, a minha altura é 16 vezes 3 e o 8 eu mandei dividindo. Posso simplificar o 8 com 16, dando 2 e 1. E 2 vezes 3, essa altura, portanto, é de 6 centímetros. A altura que o líquido atingirá é 6 centímetros. Beleza? Top. Dá uma olhada aí. Primeira coisa foi, calculei o volume da pirâmide. Segunda coisa, olhei para a área da base do prisma e já calculei o volume dele, utilizando, né, a área da base vezes a altura. E aí, isolo o H e encontro a altura dele. Próximo 10. Considere o paralelepípedo de vértices e a pirâmide de vértices inscrita no paralelepípedo, ou seja, dentro. A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é... Legal, vamos ver. Olha, eu vou chamar as arestas de x, y e z. Quem? O AB eu vou chamar de x, BC eu vou chamar de y e FC eu vou chamar de z. Por quê? Porque aí o volume do paralelepípedo vai ser produto de suas dimensões. A área da base, que é xy, vezes sua altura, que é z. Agora veja, se aqui embaixo o valor AB mede x, então quer dizer que HG também mede x. Se BC mede y, então quer dizer que GF também mede y. E se FC mede z, significa que GB, que seria a altura da minha pirâmide, também mede z. Ótimo. E olha o que eu entendo. A base é isso daqui, esse triângulo que é retângulo, porque ele fala que é um paralelepípedo, vezes a altura aqui, que é z. Então vou fazer. Olha só, o volume da minha pirâmide, é a área da base, que seria, veja, base vezes altura dividido por 2, esse triângulo, ó. YX. Esse triângulo aqui igual a esse aqui. Beleza? Base vezes altura dividido por 2. Isso é a área da base. Vezes a altura do sólido. Pirâmide cutuca? Cutuca. Então, sentou, cutucou, divide por 3. Isso aqui, área da base. Isso aqui, a altura da pirâmide. Sentou, cutucou, divide por 3. Legal? E aí, vamos ver. Vou fazer barriguinha, barrigão. Vai ficar em cima x, y, z. E embaixo 2 vezes 3, 6. Opa, já achei a relação. Um é x, y, z e o outro é um x, y, z dividido por 6. A razão entre os dois é 1 sobre 6, né? Tá aqui, então, letra A. Beleza? Como eu posso fazer isso? Só dividir um pelo outro, né? Só pegar o volume do paralelepípedo pelo volume da pirâmide. Vai ficar x, y, z
dividido por XYZ sobre 6. No caso, ao contrário, né? Aí ele fala, né? O volume da pirâmide... Desculpa, não vi ali. Volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo. A razão, então, primeiro da pirâmide, depois do paralelepípedo. Volume da pirâmide pelo do paralelepípedo. Que vai ser XYZ sobre 6 sobre XYZ. Quando não tem nada, é 1. Faço barriguinha, barrigão. Vai ficar em cima XYZ vezes 1. Embaixo, 6 vezes XYZ. Se eu simplificar, sobra o tal do 1/6 que a gente assinalou. Beleza? Legal, então, aí sem medidas, né? Você poderia adotar medidas, tá? Para ver o que rolaria. Sem problema nenhum. Você chamar aqui de 2, aqui de 3 e aqui de 4, né? 2, 3 e 4. Sem problema nenhum. Daria certo igual. A única coisa é você achar um número aqui e você achar um número 6 vezes menor aqui. Legal. Número 11, FAMERP. Um recipiente tem a forma de uma pirâmide irregular de base hexagonal, como mostra a figura. Só um segundo. Beber água. Sabe-se que FE mede 80. Vamos lá. FE, isso tudo mede 80. E que a distância do vértice Q ao plano que contém a base, mais conhecido como altura, falar isso é a mesma coisa que falar altura, que é isso aqui, mede 30 centímetros. Legal. A área de cada face externa é... Bom, então ele está perguntando para mim quanto que é a área de cada um desses triângulos que eu estou dando uma destacada aqui. Estou destacando esse para a gente ver como vai ficar. Beleza? Ou posso, né, querer destacar esse aqui, mas aqui tem o 30 ali, pode atrapalhar. Legal, então. Bom, vamos olhar primeiro essa base, esse hexágono. Vamos olhar esse hexágono aqui. Fica feio. Tá ótimo. Liguei, isso tudo mede 80. E olha só, liga as diagonais. Liguei e liguei. Nossa, eu percebi então que esse cara que é o 80, ele é um dos lados do triângulo, ó. Né? Monta lado de triângulo. Mas calma, o 80 é o lado de um triângulo mais outro triângulo. Então quer dizer que cada triângulo dentro desse hexágono, tem medida de lado 40. Ou seja, a medida do lado do hexágono é 40. Faz sentido? Tudo é 80, mas eu tenho... Aqui é um lado, aqui é outro lado. Então, sem dúvida nenhuma, o lado do hexágono é 40. ME, AM, todos esses caras medem 40. Vamos mudar a cor, então. 40, então aqui é 40. E olha só, caio na mesma situação, aonde que eu preciso achar, vou olhar de frente esse triângulo, REQ, aonde eu preciso, já tenho a base 40, e eu preciso achar a apótema dessa pirâmide, para daí então, calcular a área de uma face lateral. Bom, veja só, vou tentar desenhar aqui mesmo. Eu tenho o apótema da pirâmide, que é esse segmento, que seria esse segmento aqui. E aí, veja, eu preciso, para montar o triângulo, esse cara aqui, ó. E aí sim eu consigo montar esse triângulo retângulo. Consegue ver? Vou facilitar para você. Talvez se a gente visualizar assim, vai melhorar. Tá aqui o vértice. Ligo todo mundo. O que está rolando é o seguinte. Vou fazer com as mesmas cores. O preto é o que sai do centro e vem até aqui. O segmento preto. O segmento verde é o apótema da pirâmide, sai do vértice, passa pela face até um ponto médio do lado lá embaixo. E o azul, a altura. Consegue ver esse flip que eu dei aí? E aí deu a mesma pirâmide? Pimba, pimba aqui. Bom, então quem que é esse segmento preto? Que eu vou chamar de X. Consegue ver que é aqui pensando nesse hexágono que a gente já desenhou? É esse cara aqui, ó.
a altura do meu triângulo equilátero de lado 40, né? Porque isso é um triângulo equilátero. E o segmento, que é o apótema da base, é a altura do triângulo equilátero, então vou chamar de Azinho. É a altura do meu triângulo equilátero. Legal, vamos fazer isso então. A altura do triângulo equilátero, por fórmula, a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Esse A é de apótema, tá? Não é de altura, não. O L vale 40, raiz de 3 por 2, isso, 20 raiz de 3. Agora, olha só, eu tenho as dimensões, de forma que aqui é 30, aqui embaixo 20 raiz de 3, e eu quero saber o valor desse cara que a gente chama de Azão, que é o apótema. O Azão ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 20 raiz de 3 ao quadrado. Vamos fazer. Azão ao quadrado é 900 mais 400 vezes 3, 1.200. Olha aqui. 20 ao quadrado é 400. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 400 vezes 3, 1.200. Então, no total, o A quadrado deu 2.100. Onde que o meu A, então, é raiz de 2.100. Raiz de 2.100, eu vejo que dá para escrever como sendo 21 vezes 100, para tirar esse 100 da raiz, dando 10 raiz de 21. Calma lá, calma lá. Eu achei só esse Azão apótema, é isso aqui. Agora sim eu vou calcular a área, né? Ó, agora sim eu calculo a área do triângulo, que é a face externa lateral, beleza? Deixa eu mudar então aqui tudo isso para verde. Cor verde. Beleza. Agora sim, então, vou calcular a área externa lateral. A área da face externa lateral vai ser base do triângulo 40. Altura do triângulo 10 raiz de 21. Tudo isso, base vezes altura, dividido por 2. Isso é 20 vezes 10 vezes raiz de 21. 200 raiz de 21 centímetros quadrados. Pra gente, letra B. Aqui. Pera lá. Esse é o apótema da pirâmide. E esse cara aqui é o lado aqui da base, que forma pra gente o triângulo de face lateral. Que é esse cara aqui. Que é esse cara que a gente tá pintando agora. Que é esse cara aqui. Exercício bem complexo da FAMERP aí, bem longo, né? Na ideia de a gente ter que conseguir visualizar bastante coisa. Se a gente visualizar rápido, vai rápido. Tentei mostrar para você aí com bastante calma da onde que saiu cada coisa. Beleza? E vamos pro último aí de pirâmides e encerrando esse primeiro vídeo. Uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado, de vidro maciço, tem todas as suas arestas de 6 centímetros de comprimento. Tudo é 6. Sabe-se que a densidade do vidro é 2,5 grama por centímetro cúbico. Considere raiz de 2 como 1,41. A massa dessa pirâmide é quanto? Vamos ver. Tá lá então. Aqui está a nossa pirâmide. Base quadrada. Onde tudo mede 6. Note que ele não falou da altura, hein? Cuidado. Aqui mede 6. E eu vou escrever que esse cara aqui também mede 6. E aqui também mede 6, e aqui também. Então, você consegue ver que a minha face lateral é um triângulo equilátero. E aí, com esse triângulo equilátero, eu tenho a apótema da pirâmide. A altura de um triângulo equilátero. Juntamente com a apótema da base. Como a base é um quadrado, metade do lado, 3. E tudo isso, veja, para eu achar quem que é a minha altura. Nossa. Que bom. Para eu achar quem que é a altura dessa minha, né, pirâmide. Hzão. E aí o apótema. Fez sentido ou não? Veja. Deixa eu tirar esse 6 daqui. E o apótema. Eu tracei esse triângulo para encontrar quem que é a altura. Por quê? Porque se eu vou atrás da massa e eu tenho a densidade, eu preciso, olha aqui, do meu volume. Legal, então. O apótema da pirâmide eu tenho.
é a altura do triângulo equilátero de lado 6, L raiz de 3 por 2. Então, o apotemazão é lado raiz de 3 por 2, que é 3 raiz de 3. Bom, então vou redesenhar esse triângulo para nós aqui. A altura que eu quero, aqui embaixo é 3, que é metade do lado, e aqui 3 raiz de 3. Vamos fazer Pitágoras nisso. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. 3, vou rápido aqui, tá? 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 3 dá 3, 9 vezes 3 é 27. Esse cara deu 9, vai para lá, menos 9, igual a h quadrado. Então, eu tenho que o h ao quadrado é 27 menos 9, 18. Então, meu h é raiz de 18. E aí, raiz de 18 eu posso escrever como sendo raiz de 9 vezes 2, para eu poder tirar, então, esse 3 da minha raiz. Achei a altura da pirâmide. Eu tenho a base, é um quadrado. Se eu tenho a área da base, se eu tenho altura, eu tenho volume. Como eu sei que densidade é massa por volume, bom, eu tenho a densidade, vou encontrar o volume, por fim, acho quem que é a massa. Bom, vamos lá. Volume, então. Volume é a área da base, vezes a altura, sentou, cutucou, divide por 3. Volume é a base, que é um quadrado de lado 6. Então, 6 ao quadrado. Vezes a altura, 3 raiz de 2. Sentou, cutucou, divide por 3. Simplifiquei. Ficou que o meu volume é 36 raiz de 2. No final, eu substituo esse raiz de 2. Acho melhor. Vai que em algum momento a gente corta. Não vai cortar, mas vai que, né? Achei o volume. E aí, para fechar, como densidade é massa por volume, eu sei que a minha massa é densidade vezes volume. Então, a massa vai ser, amores, densidade, que ele deu 2,5, vezes o volume, que é 36 vezes raiz de 2. Peço aí, com licença, para utilizar a calculadora. 2,5 vezes 36 vezes, ele mandou usar 1,41. Então, minha massa ficou 126,9 gramas. Vamos lá. A massa em gramas dessa pirâmide de vida é aproximadamente 126,9, que é a mesma coisa aqui, aproximado, né? 127 gramas. Vamos lá, vamos entender os passos. Primeira coisa, interpretei a pirâmide e percebi que eu precisava do apótema dela para encontrar a altura. Encontrei a altura, segundo passo. Encontrei minha altura. Depois que encontro a minha altura, terceiro passo, encontro o meu volume. Depois que encontro o meu volume, quarto e último passo, utilizando a fórmula da densidade, é massa por volume, eu encontro a massa dessa pirâmide. No próximo vídeo, então, trabalharemos aí a continuação e talvez teremos um terceiro. Valeu, gente, até já já.